Olá, telespectadora e telespectador do Canal 6 da NET, também transmitindo online tvcrio.org.br. Aqui o Núcleo Educação e Cultura. Com o prazer de ter aqui conosco para batermos um papo com a nossa querida jornalista Cláudia Versiani. Cláudia, em primeiro lugar, agradecemos sua presença. Obrigada pelo convite. E quero agradecer também já o apoio aqui do nosso querido Câmara, editor, Max Figueiredo. Sem ele você não estaria nos vendo aqui, assistindo aqui o nosso bate-papo. Cláudia Versiani, você é uma pessoa de uma cultura invulgar, eu diria uma enciclopédia ambulante. Que isso, está exagerando um pouco. E além de bom gosto, viu? Do ponto de vista que você escolheu o que tem de melhor na vida. Você foi jornalista também turística, né? de turismo. De gastronomia. Você, enquanto mãe que é também, foi uma natural professora e depois professora acadêmica, né? Você também foi professora na PUC, na Estácio, na Gama Filho, PUC e Gama Filho. Trabalhando lá com produções de textos. Maravilha. Eu queria começar falando aqui com você também sobre a parte teatral, depois musical. É impressionante como você tem uma diversidade assim, em que você procura se inteirar, mergulhar e praticar. MPB. A nossa MPB, em relação a outras músicas populares no mundo, ela é mesmo uma das melhores em termos de musicais e também letras? Com relação a letras, eu não diria assim, quer dizer, a gente tem letras belíssimas, né? Mas outros países, outras culturas também têm letras muito bonitas, poemas bonitos, letras musicais. Agora, eu acho que a música brasileira, realmente, a música popular brasileira é inigualável. Ela né? Tanto que ela faz sucesso no mundo inteiro, né? É impressionante. A música brasileira faz sucesso no mundo inteiro porque tem algo bastante característico e também é muito variada a música. Interessante que o maestro... agora me escapou o nome dele. Não, que já falecido até. Que ele fez um apanhado, uma listagem de todos os ritmos brasileiros. É uma quantidade, assim, inimaginável. Bom, também o Brasil é um país continental, né? Com uma quantidade de culturas imensas, né? Só a cultura indígena, por exemplo, né? São muitas tribos e tal, muitas etnias. Então, o Brasil realmente é inigualável em termos musicais, eu acho. O talento, a inspiração. Eu diria, Cláudia, que o Pixinguinha não precisava, para se imortalizar, ter composto nenhuma outra música, e todas deles são belíssimas, além do Carinhoso. Pois é, um hino, mais ou menos um hino brasileiro. Um hino. Como o Gonzagão com a Asa Branca, né? Asa Branca. Você falava dos ritmos. O Gonzagão trouxe para o Rio o coco, o maracatu, o próprio forró, né? Que vem lá do Rio Grande do Norte. Pois é. Os americanos, enquanto estabeleceram-se lá numa base, na época da Segunda Guerra Mundial, eles perguntavam, e onde é que a gente vai se distrair hoje? Onde é que tem festa? É na festa para todos, forró. É no lugar tem que essa lenda, né? Tem essa lenda que o forró vem disso, né? Enfim, é uma hipótese, mas não é uma coisa assim... Mas eu sei que mexe com a gente, né? É verdade. Maravilha. Qual a música de MPB que você mais gosta de cantar? Assim? Muito difícil. Se eu te pedir aqui, olha, aqui nós temos um programa, bate-papo semanal, que vai ao ar todo sábado, de 10 às 11 horas da manhã, que a gente grava também aqui com Casa do Compositor. Você está convidado, inclusive, para vir aqui nos brindar um dia com uma canção. A gente tem aqui um regional. Eu acho que, se me pedisse, por exemplo, eu gosto muito do Tarde, eu já vou indo, preciso ir embora. Uma música muito gostosa. São Paulo também, né? O nosso folclore é muito rico. Bem, então, vamos falar um pouquinho de jornalismo turístico.
Brasil, vamos começar agora Brasil, vamos passar para a América Latina e mundo. Quais, se você hoje fosse me dar uma indicação, olha, Cláudia, eu tenho 30 mil para gastar numa viagem no Brasil. Vai para o Vietnã. Onde é que eu iria? Vietnã. É mesmo? É. Mas Vietnã é o cenário ainda internacional. Mas aqui no Brasil? Aqui no Brasil, nossa, tem tanto lugar para ir, né? Eu fiz uma viagem, a gente costuma viajar sempre para o Nordeste, principalmente. A gente fez uma viagem, fizemos Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba e Jericoacoara. A gente fez esse circuito, digamos. E foi simplesmente maravilhoso. Lençóis Maranhenses é um lugar que não existe outro no mundo, né? Porque é um deserto à beira-mar, e é um deserto onde, na época de chuvas, isso tem lagoas, peixes, e depois, na seca, desaparece. E quando volta a chuva, aparecem os peixes de novo. É algo assim, misterioso. E é lindo, deslumbrante, Lençóis Maranhenses. Também o Delta do Parnaíba é muito bonito, do Rio Parnaíba, né? Piauí. No Piauí. Ilha de Marajó. Ilha de Marajó eu não conheço, está na minha lista. Sei. E a Tríplice Fronteira, já saindo um pouquinho de Brasil para América Latina, Paraguai? Pois é, ali embaixo, né? No Cone Sul, né? Pois é, tem lugares lindos também. Eu tive há pouco tempo lá Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, pela segunda vez na minha vida, e totalmente encantador, né? Maravilhoso. E essas chamadas 7 maravilhas do mundo, né? Nós temos aí os jardins suspensos da Babilônia, acabaram com o Iraque, né? Pois é, né? As guerras. Maravilha. Mas escuta, teatro. O grupo Militantes em Cena, eu sei que é um barato. Militantes em Cena. Fala um pouquinho pra gente. São pessoas que são militantes políticas, militantes, né? Que lidam, participam, enfim, depois de tudo que aconteceu no país, né? As pessoas estão se manifestando bastante, participando de passeatas, reuniões, debates. E essas pessoas, meu marido resolveu, que é ator, diretor e nome dele? Gitman Vibranovski. Então, ele resolveu escrever uma peça, um esquete chamado Pariu Brasil. Que é justamente abordando a situação política atual. Trata de uma família estressada, uma família classe média baixa do subúrbio, estressada, cheia de problemas, cada um tem um problema, mas eles não entendem por que eles estão passando por aquilo. O que está acontecendo que eles estão com tantos problemas? Um agora vai ser substituído por um empregado terceirizado, o outro está com trabalho intermitente, a moça não consegue pagar mais a faculdade, o motorista de táxi, que é o pai, ele está reclamando dos aplicativos, que agora estão roubando uma parte dos ganhos dele, também ele reclama que vai no SUS e que o SUS está sendo sucateado, enfim. E depois, é um esquete de 20 minutos. Realidade e depois, brasileira, hein? Exatamente. E depois tem um debate com a plateia. A gente pergunta, vem cá, o que vocês podem fazer para ajudar essa família? E a plateia se envolve, debate, discute. Assim, e na casa dessa família tem uma coisa que é um altar, que é a televisão. Que todos assistem a televisão o dia todo. Desde a hora que acorda até a hora que vão dormir. Então, as pessoas falam dessa influência, né? Da mídia unívoca, dessa influência nefasta, né? Que é representada na peça pela televisão, que fica ligada o dia inteiro, que é assim como um altar. Olha, aqui a gente pode fazer comercial cultural. Onde está passando? Pois é, a gente já se apresentou em várias escolas, instituições, sindicatos. A gente se apresenta gratuitamente. Que beleza. A gente quer que nos chamem para a gente se apresentar, porque nossa intenção é justamente essa, é fazer um trabalho de militante. Militantes em cena.
E a gente já se apresentou no Midrash, no Festival de Teatro Midrash. A gente se apresentou no Clube Asa, ali em Botafogo, em né? Botafogo. E a gente agora está se apresentando uma vez por mês no Museu da República. Uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês, até dezembro. Exceto em outubro, que vai ser no segundo domingo, porque em outubro tem eleição no primeiro domingo. Militantes em Cena com Pariu Brasil, entrada franca. E a gente brinca dizendo que a saída nem tanto, porque na hora de ir embora a gente passa um chapéu para quem quiser e puder colaborar com quem quiser e puder. Mas como fazer para contratar o grupo de vocês? Eu sou uma escola, eu sou um sindicato, como eu posso fazer? É só entrar em contato pelo telefone 99994 2315, 99994-2315, ou pelo e-mail gitman@globo.com, Gitman com J, hein? E com N no fim. Eu diria, sabe, Cláudia, que você é uma usina. Você não parou em teatro, não ficou só em música, em jornalismo turístico. E como é que é essa história de você, escritora, livros publicados de fotografia, e esse mergulho também? Olha, Soriano, eu costumo brincar dizendo que a grande vantagem de eu ter a idade que eu tenho hoje é que eu não tenho mais que decidir o que eu vou ser. Porque eu já fui tudo. Não precisa mais pedir licença. Não, porque era muito difícil eu decidir, mas o que eu quero ser? Porque eu não sabia o que eu queria ser. Eu fui muitas coisas, desempenhei muitas atividades. Foi muito rico isso. Em certas épocas, talvez tenha sido um pouco angustiante, mas afinal de contas eu sou isso ou sou aquilo. Mas, enfim, eu desempenhei muitas atividades. Né? Eu escrevi, enfim, fotografei. E esse título do seu livro de fotografias, como é que chama? Esse livro é uma peça, eu fotografei ensaios e espetáculos da peça Boda de Sangue, do Garcia Lorca, na montagem do Amir Haddad. Então eu fotografei durante meses, né? Eu ia sempre nos ensaios e... Teatro, a oficina está na rua, né? Do Jamir. O Tá na Rua. Na verdade, nessa época, essa montagem não foi com o Tá na Rua. Assim. Foi ali no Espaço Tom Jobim, no Jardim Botânico. Estava funcionando o teatro lá. E a Bisa Viana chamou o Amir para fazer uma montagem, para inaugurar o teatro. Tá? Foi a primeira montagem no Espaço Tom Jobim, primeira montagem teatral no Espaço Tom Jobim, montagem própria, né? Então, o Amir chamou vários atores, etc, etc, fez oficinas maravilhosas. O Amir é muito criativo, também ele é uma cachoeira, o negócio sai aos borbotões, a criatividade dele, né? Então, eu ficava ali, fotografando, e finalmente a ideia era até fazer uma exposição, mas acontece que não foi possível, e acabou virando um livro. Que é uma exposição também. Pois é, se chama Bodas de Sangue. Sim. É a construção e o espetáculo de Amir Haddad. Né? São 24 lâminas soltas. É interessante porque ele é uma espécie de um livro-objeto. Você abre e você tira as lâminas. Cada foto é pontuada por porque o Amir ele fala muito, ele é um teórico também. Ele vai falando durante os ensaios, ele falava muito, reunia as pessoas. E a gente ia anotando, os atores iam anotando o que ele dizia. Então, cada foto é pontuada por uma frase do Amir. Alguma coisa que ele disse, algum dito dele, né? Ficou, modéstia à parte, eu gostei muito do resultado. Que bacana. E crônicas? Eu fiz um livro também de crônicas chamado Os Homens de Nossas Vidas. O que as mulheres conversam no banheiro. Esse livro é o seguinte, são casos amorosos do ponto de vista feminino, porém todos baseados em fatos reais. Então não tem nada que eu inventei. Ou
pessoas que eu ouvi dizer, pessoas que me contavam, minhas amigas, alguém contava de outra pessoa. Então, todas as crônicas, todos os casos são fatos reais. Claro que eu ficcionava alguma coisa, acrescentava para dar mais emoção e tal, mas assim, a base é toda real. Então, essa foi uma maneira da gente divulgar o livro. É tudo verdade. E o nome do Os Homens de Nossas Vidas. Os Homens de Nossas Vidas. Os Homens, né? De nossas vidas, né? De várias vidas de várias mulheres. As mulheres contavam os casos e tal. Então, você aborda, enquanto então as mulheres falando sobre os homens, a questão também da histórica opressão, né? Que as mulheres, a história registra, né? De exclusões, na Grécia Antiga, né? Ou seja, através dos tempos, em que pese no Egito as mulheres chegaram à rainha, né? Cleópatra, mas foram momentos, né? Como é que você vê também essa questão? As mulheres estão se libertando plenamente? Vamos alcançar essa igualdade? Eu aqui, por exemplo, eu faço questão de toda vez que eu entrevisto um homem, eu entrevisto uma mulher. E vice-versa também, para nós não ficarmos também. Claro. E eu quero fazer um apelo a vocês, quando vocês estiverem no poder, não bate muito na gente também, não. Não vai aforra, não. Mas essa questão, como é que você vê essa luta que é importante continuar sendo travada? Haja vista aí Marielle, né? Isso mostra, né, através de acontecimentos tão dramáticos que persiste a crueldade, né? Visar a mulher, então, não pode ser livre, né? Não pode galgar também. Você vê o Congresso Nacional, quantas mulheres tem em relação aos homens? Qual é o percentual? Né? Nas estatais, quantas são diretoras? É verdade, isso é uma questão muito séria, muito profunda, que dá muito pano para manga, né? A questão né? O feminicídio, né? As estatísticas são escabrosas, né? A questão também das agressões, né? Quantas mulheres são agredidas, não só fisicamente, mas também moralmente, digamos, né? E quando elas assumem a presidência, tem que ter um golpe aí para... Não, pois é, foi claro, o golpe contra a presidenta Dilma, sem dúvida alguma, foi um golpe misógino. Será que, se fosse um homem, ela seria tratada do mesmo jeito? Será que ela seria xingada, como foi na Copa do Mundo, por um estádio inteiro? Não, o Brasil, sabe, o brasileiro... Falar essa coisa, o brasileiro não existe, né? Existe o povo, existem várias pessoas, mas o Brasil tem essa característica uma cultura muito machista, né? Muito machista. E muito misógina também. Difícil as pessoas aceitarem ser governadas, dirigidas por uma mulher. Isso a gente precisa lutar até mesmo juntando os grupos de oprimidos, e o Boal retrata isso muito na sua obra, né? Na sua própria técnica do teatro do oprimido. Então ele define, você está oprimido ou oprimida quando você tem um desejo, um sonho e não consegue realizar. Chiquinha Gonzaga mesmo, ela sofreu muito por ser aquele gênio e eles queriam mantê-la dentro da garrafa, verdade, né? O tempo todo. Então ele faz um trabalho maravilhoso, retratando, por exemplo, o drama da empregada doméstica, o que ela sofre, ela querendo também frequentar a escola, ela querendo ter uma carteira assinada, ela desejando também, geralmente muitos vêm do interior, e aqui é o emprego que arranja, muitas vezes são a parte do assédio, né? Ainda tem essa questão terrível, né, do assédio, né? Mas então o que o Boal fala? De todos os oprimidos se unirem, né? Aí me lembra até aquela frase do Marx, né? Obreiros de todo o mundo, os trabalhadores também, né? A gente vê que o golpe, sobretudo, foi para suprimir direitos. Esse povo estava indo
longe demais, querendo fazer concursos para juízes, andar de avião, né? Muito triste, né? Muito triste esse retrocesso. Muito triste. Mas eu penso assim, a roda gira. Em algum momento isso vai acabar. Não sabemos exatamente quando, porque eles têm mostrado que tem uma força, não é? Que se conseguem se manter no poder a troco de, não sabemos muito bem de quê, né? Mas isso vai mudar, claro, mais cedo ou mais tarde. Então, eu creio que de tudo isso que o Brasil está passando, que está vivendo, eu acho que nós vamos conseguir suplantar esses problemas. Você vê, depois do golpe de 64, né, nós fizemos, em 88, a melhor Constituição verdade, avançadíssima. Brasileira. Avançadíssima. Então, algo que surge a flor do lodo, digamos. Eu acho que desse horror que a gente está vivendo, a gente vai conseguir suplantar e transformar o Brasil num país melhor. Por exemplo, agora a gente está vendo se abrir a caixa preta do judiciário, né? A gente está vendo o que é o judiciário, né? A gente nunca tinha percebido, quer dizer, a gente que eu digo de maneira geral, a população não tinha percebido. Aliás, tem uma fala do Noam Chomsky, né, que o povo não sabe e também não sabe que não sabe. Né? Eu acho muito interessante essa frase. A população, em geral, não sabe e também não sabe que não sabe. Porque não saber é mais ou menos comum, mas não saber nem desconfiar do que está acontecendo. E a gente nem desconfiava do que era esse poder judiciário. Agora a gente tem noção. Né? Esse tema me atrai. Ou seja, saber que não sabe já é saber. Agora, você fazer a pergunta, que sabe eu? Eu não sei nem se sei, se não sei. Vou aprofundando no tema, né? Só sei que nada sei, né? Vamos chegar aí. Só sei que nada sei. Eu queria muito aproveitar a sua experiência de vida, sua cultura, sua criatividade e inteligência nesses 3 minutos que nos resta. Agradecer a sua presença aqui e para você dizer aqui ao nosso povo e sua experiência de mundo, o que fazer para a gente encostar aí nas outras civilizações, no primeiro mundo? Não parar de lutar. Aliás, eu sequer cumprimentei os telespectadores. Cumprimento agora. Desculpa, mas estou cumprimentando e ao mesmo tempo me despedindo. Então, para despedir, eu digo, não parar de lutar. Não adianta a gente está deprimido, sufocado, nada vai para frente, estamos sofrendo. Sim, estamos sofrendo, estamos deprimidos, mas a gente não pode parar de lutar, porque só perde a guerra quem abandona, né? Exato. Nós temos que continuar na luta, sempre, sempre, não desanimar. Maravilha. Nós temos ainda um tempinho para eu abordar com você o legado seu também com relação ao seu filho. Seu filho é também cantor, o Francisco Gabriel, e eu diria que ele é G2, que já veio da geração da mãe, que tem uma voz maravilhosa, intérprete também, e ele hoje acontece em algum local também, o Gabriel e tal? Sim, o Gabriel Versiani, ele é cantor, compositor, letrista também, e ele se apresenta sempre no Carioca da Gema, geralmente às sextas-feiras, no Bar Carioca da Gema, aqui na Lapa. E também no Rio Cenário. Ele oscila entre Sim, ele toca. Ele tem uma banda dele, né, que ele faz os arranjos. Como é que chama a banda? Não tem nome, Gabriel Versiani sim. E os músicos, não tem um nome assim específico da banda. E então ele se apresenta no Rio Cenário, também aqui na Lapa, né? E no Carioca da Gema. Ele está oscilando sempre, trocando entre um e outro. Geralmente sábado, sexta, sábado, quinta-feira, às vezes, alguma coisa assim. Maravilha. E
Você acredita na democracia? Não tem tem uma frase que eu não sei exatamente como. A democracia é o pior regime tirando todos os outros. Não tem uma coisa assim? Né? Tem uma que diz assim, por melhor que possa pensar que seja uma ditadura, ela não chega a ser a pior das democracias, o mais frágil dos regimes democráticos. Claro. Não é? Maravilha. Temos que lutar pela democracia, né? Cheia de defeitos, sem dúvida alguma. Aprofundá-la, né? ampliá-la. A perfeição não existe, né, desse mundo, então a gente tem que lutar pelo que a gente acredita, né? O poder vem do povo, né? Sim. Só pode ser exercido em nome do povo. E quando esse povo resolve ir para as ruas diretas já, o petróleo é nosso, ninguém segura. Exatamente. Esse povo vai acordar. Pois é, mas posso falar ainda um pouquinho? Claro. Eu acho que as pessoas reclamam que o povo está apático. De certa forma, sim, talvez esteja anestesiado pela mídia, né? Televisão na veia o dia inteiro. Mas está havendo reação. Olha, eu particularmente participei de dezenas de passeatas desde o golpe. Dezenas, não foram... E eu e muitas pessoas. Algumas passeatas maiores, outras menores, outras muito grandes. Eu fui a Curitiba naquela ocasião, né, do julgamento do Lula. Eu fui a Porto Alegre. Eu e muitas pessoas. Então está havendo uma reação. Agora, em Brasília, por exemplo, parece que tem 50 mil pessoas ou mais, né? Então as pessoas estão se movimentando, sim. Sabe, eu acho injusto a gente dizer que o povo está apático. O povo não está apático. Está se movimentando de alguma forma, sabe? Alguns só na internet, mas está havendo uma movimentação. Não vamos desanimar. Cláudia Versiani, muito obrigado. Obrigada a você TV pelo Comunitária convite. agradece e a você, telespectadora também e telespectador, pela atenção, pela audiência. Canal 6 da NET, tvcrio.org.br. Núcleo Educação e Cultura. Muito obrigado.